Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando as nossas meditações do Sermão do Monte, hoje meditaremos Mateus capítulo 6, os versos de 25 a 34. E nesse texto nós aprendemos que confiar em Deus é algo que nos afasta das preocupações. Começando com os versos 33 e 34, Jesus diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Quando nós lemos isso, nós vemos que Jesus está concluindo o parágrafo que começou no verso 25. E nos versos anteriores, Jesus está falando de preocupações, Jesus está falando de ansiedades. Jesus está aqui nos dando exatamente o antídoto para todas essas coisas. O texto começa no verso 25 dizendo o seguinte: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Note que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. Depois, ele vai nos ensinar a tomar o cuidado para não querer ter mais do que aquilo que nós precisamos. E aqui, Jesus fala para nós não nos preocuparmos com isso. Então, olha, ao invés de você ficar preocupado com aquilo que você vai comer, pare um tempinho e dá uma olhada nas aves dos céus. As aves dos céus não trabalham, não ajuntam, não guardam em celeiro, e elas não morrem de fome. Não morrem de fome por quê? Porque Deus cuida delas. Ah, mas elas não trabalham? Claro que trabalham. Elas fazem o seu trabalho, que é cantar, elas fazem o seu trabalho, que é polinizar, tudo isso elas fazem. Elas fazem o trabalho de semear, tudo isso elas fazem, mas elas não se preocupam. Ah, você está preocupado com a roupa que você vai vestir? Dá uma olhada nos lírios do campo. Eles não sabem tecer, eles não sabem fiar, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Note que o segredo quanto a essa ansiedade é uma vida simples, uma vida em que você olha para o céu e admira os pássaros, que você olha os lírios do campo, que você admira a lua cheia, que você admira tudo aquilo que Deus fez. Precisamos dessa vida simples. E aí Jesus então chega ao verso 33 dizendo: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha, esse é o segredo. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Cuidado, muitas vezes nós buscamos as demais coisas, nós corremos atrás das outras coisas e esquecemos do reino de Deus. Por isso vivemos angustiados, por isso vivemos ansiosos, por isso vivemos angustiados. E olha, é fundamental lembrarmos que a ansiedade não resolve o problema de amanhã, ela simplesmente aumenta a angústia de hoje. Então, confie em Deus. O segredo é confie em Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Continue lutando pela vida, continue trabalhando, continue fazendo, mas saiba de uma coisa: aos seus Deus dá enquanto eles dormem. Nós trabalhamos, nós fazemos o nosso melhor, mas a nossa dependência é de Deus. Por isso, tire tempo para olhar a natureza, tire tempo para admirar os pássaros, tire tempo para admirar os ipês. Aqui em Brasília, gente, os ipês estão floridos. É a época da florada dos ipês amarelos. Que coisa maravilhosa. E Deus nos dá isso de graça. E olha, nós nunca vamos nos vestir como um ipê amarelo. Aí a floração dele dura no máximo uns 15 dias. E pronto, a árvore fica acabada. Deus cuida dela, Deus cuida de nós. Portanto, lembre-se disso. Confiar em Deus afasta todas as preocupações. Que
Que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana. Estaremos de volta segunda-feira, às 19 horas, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.